Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos, poder estar assentados. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui nesta noite, Noite de terça-feira, culto de ensinamento e também a nossa campanha de oração a partir das 9 horas da noite, às 21 horas, nós vamos estar em oração, Também queremos notificar o falecimento da irmã Nélia, que está sendo velada ali na igreja. Ela é cunhada do pastor Adésio Duarte, Ela congregou bastante anos, aqui conosco, aqui na igreja sede. Acho que agora, ultimamente, ela não estava podendo vir, porque estava doente, enferma, mas ela é uma membro ativa aqui da nossa igreja. Que Deus possa abençoar, consolar a família enlutada, está sendo guardado o seu corpo ali na igreja. Também justificar a ausência do nosso pastor Zilmar, que foi ao Rio de Janeiro, hoje à tarde, para uma reunião lá no Sename, que é o trabalho de evangelização da Assembleia de Deus do Brasil, onde o pastor Zilmar é o vice-presidente desse departamento de missões, e ele estará lá em reunião até quinta-feira, Quinta, acho que ele está de retorno. A pastora Inês está ali, Deus abençoe, ele está lá, que Deus possa abençoar. Amanhã, quarta-feira, tem círculo de oração. Amanhã, quarta-feira, círculo de oração feminino, a partir das 14h30. Logo após, nós temos a tarde da bênção, a partir das 16h30. À noite, continua a nossa campanha. Quinta-feira, nosso culto da vitória, e depois continua a campanha, e assim sucessivamente. Sábado, tem um trabalho especial das irmãs, Trabalho de mulheres, sábado à noite, dia 12, vai ser um trabalho especial em alusão, o Dia das Mulheres, e já quero parabenizar também todas as mulheres, que Deus abençoe, dê saúde, dê vitória, e que os projetos e os planos de Deus se realize cada dia mais na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a todas. Domingo pela manhã, escola dominical, e domingo à noite, o nosso culto da família. Lembrar também os irmãos que o Diego, faz o sinal, o diácono Diego, está lá atrás com as inscrições para a nossa primeira escola bíblica de obreiros, professores de escola dominicais e também líderes, E aqueles que almejam, a liderança, almejam aprender, estudar mais, vai ser no dia 25, 26 e 27. Vai estar o pastor José Serafim, de São Paulo, Benenzinho. Tem vários livros escritos, tem um livro sobre escatologia, tem livro sobre Daniel, tem um livro sobre família, Apocalipse, e ele vai estar conosco ministrando sexta, sábado e domingo. Vai estar o pastor Osiel, que é juiz aqui de Joinville, também vai estar ministrando, e vai estar ministrando também a professora Marlene, que é de Blumenau e faz parte do departamento Kids da nossa convenção, e ela vai estar com a equipe aqui para dar o seminário, e ela vai trabalhar bem na área específica para criança, Então os professores, líderes de crianças, os nossos professores aqui da sede e das congregações, ela vai fazer a palestra à parte, tanto na sexta à noite, no sábado de manhã, no sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã. Ela vai trabalhar justamente a questão de preparação de material infantil, a partir daquilo que as irmãs têm em casa. Ela disse que tudo aquilo que nós temos em casa, as irmãs têm em casa, serve para preparar material para dar uma aula. Então ela vai trazer muitos materiais, vai ensinar, vai dar dica, vai ser exclusivo, voltado para essa área, para as crianças e para os nossos professores aprenderem, tá bom, irmãos? Custa apenas R$25 a inscrição, vai ter um café, vai ter o certificado, não vai ter o material impresso, porque é muito dispendioso, ficaria muito caro. Então, para a gente baratear, nós vamos estar disponibilizando em PDF para todos os que desejarem ali na hora, tá bom? E eles vão estar usando data show, vão estar usando material ali, vai ser bem legal, tá bom? Vamos abrir a Bíblia
é uma breve palavra, 9h nós queremos dobrar os joelhos, texto bastante conhecido, Mateus capítulo de número 25, vamos lá, vamos estudar um pouquinho, vamos dar uma pincelada, uma visão panorâmica desse texto, Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, e o tema da minha mensagem nesta noite é o perigo do descuido espiritual. O tema da minha mensagem nesta noite é o perigo do descuido espiritual. Vamos lá? A leitura nos diz assim, o texto nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Grife isso na sua Bíblia. E as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Grife isso também na sua Bíblia. E com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que Filho do Homem há de vir. Amém, queridos? Dá para dar um glória a Deus? Só na leitura já alegra e anima nosso coração, né? Nós vamos, como eu disse, pregarmos num tema, e o tema da minha mensagem nesta noite é o perigo do descuido espiritual. O texto é muito interessante, nós vamos estudar esse texto, né? E esse texto é uma parábola, e a gente sabe que as parábolas, né, de Jesus, ele pegava comparações da vida cotidiana e trazia para trazer verdades espirituais, verdades eternas para a nossa vida. Esse texto é muito interessante, por quê? Porque nós estamos diante de um cortejo nupcial oriental. Então, se a gente olhar esta parábola na perspectiva ocidental, se a gente olhar esta parábola na perspectiva, na cultura ocidental, na nossa cultura, esse texto não faz muito sentido, não é verdade? Não tem nada a ver com os nossos cortejos de casamento. Então, para nós entendermos bem esse texto, a gente precisa olhar esse texto dentro da perspectiva oriental, dentro da perspectiva, né, do Oriente. Quando a gente olha essa perspectiva dentro da visão, né, judaica, dentro da cultura judaica, do casamento na estrutura judaica, e a gente entende o casamento judaico, a gente vai entender toda a estrutura desta parábola e como ela faz a diferença para nós hoje. Nós estamos aqui, como eu disse, diante de um cortejo nupcial oriental, onde as 10 damas são destacadas. Você vai observar que nesse texto não faz menção da noiva, só faz menção do noivo e das 10 virgens. O noivo não vai casar com as 10 virgens, né? As 10 virgens não são a noiva,
né, são as damas de honra. Quando a gente estuda a cultura judaica, né, o casamento judaico, a gente vai entender que o casamento judaico ele se dá pelo menos em 3 fases. A primeira fase é a fase do acordo, onde o noivo, né, vai à casa da noiva, do pai da noiva, e ali eles fazem um acordo, um enlace, o acordo do casamento. O noivo paga, né, o dote para o casamento, e aí dali eles saem desposados, né, o desposório. O desposório seria parecido com o nosso noivado. O desposório judaico dura aproximadamente 1 ano, né? O camarada sai dali, o noivo já sai dali, depois de pagar o dote, de fazer o acordo com a família, ele já sai dali desposado, né? E o desposório, ele tem um valor, né, civil. Ele está civilmente comprometido com aquela moça, tanto que na lei de Moisés dizia que se uma moça que estivesse desposada e ela viesse a ter relações, ela seria condenada à morte. Por quê? Porque ela era considerada civilmente casada, comprometida com o noivo, ainda que nesse período elas não estavam dormindo juntos, eles não moravam na mesma casa, mas eles tinham um compromisso civil com a sociedade, com a comunidade e com a família, porque eles haviam feito um contrato. O segundo passo é o desposório. O terceiro passo do casamento judaico é a festa nupcial em si. A festa nupcial durava aproximadamente 7 dias. E a festa nupcial tinha todo um contexto, um cortejo, um desenrolar. A história, a cultura judaica vai dizer, e ainda acontece hoje. Eu estava lendo um comentarista chamado William Barclay, e o William Barclay diz que o doutor Alexandre, um camarada que trabalha na área de sociologia, ele foi para Israel, agora no século XX, ele foi para Israel e chegou lá, ele estava indo numas vilas na Galileia, e ele viu acontecer um barulho lá na cidade, um movimento na vila, e ele perguntou para o intérprete o que estava acontecendo, e ele disse: está sendo preparado a festa nupcial de uma noiva, que vai acontecer a qualquer momento. Então, o judeu, ele cuida muito da cultura. Então, o casamento acontecia. Quando acontecia a preparação para a festa, né, o noivo saía de casa do pai e vinha em direção à casa da noiva. A noiva saía da casa do pai e se encontrava com o noivo no meio do caminho. E dali eles vão seguir de novo para a casa do noivo, do pai do noivo, aonde vai acontecer as bodas. E nesse cortejo, que o noivo e a noiva se encontram, e dali eles vão seguindo para a casa da noiva, do noivo, para acontecer a festa, é que vai se agregando as donzelas, vai se agregando as virgens, e vai se agregando os convidados. Interessante é que esse sociólogo vai dizer que acontece isso hoje ainda, na cultura judaica, no casamento judaico, a expectativa é diferente da nossa, porque a expectativa nossa no casamento está em cima da noiva, quando ela vai chegar, quando ela vai entrar. Não é uma expectativa toda no casamento, fecha-se a porta da igreja, o noivo não vê a noiva e fica naquela expectativa, como é que ela está bonita, como é que está o penteado, o vestido, como é que vai ser, porque a expectativa no ocidente é sobre a noiva, mas na cultura judaica a expectativa do casamento, da chegada, não é a noiva, e sim o noivo. É quando o noivo vai chegar, a hora que o noivo vai vir, quando que ele vai vir, como que ele vai vir, qual vai ser a expectativa toda está em cima do noivo. Por isso que muitas vezes a gente lê a parábola e a gente não entende muito, por quê? Porque a nossa visão é em cima da noiva, mas na cultura judaica a expectativa está no noivo. Quem está esperando o noivo é a noiva. Não é o noivo que espera a noiva, é a noiva que espera o noivo, porque está em cima da expectativa do noivo. E interessante é que dentro da cultura judaica dizem que o noivo não avisa quando ele vai chegar. Ele vai sair da casa do pai e cria-se uma expectativa. Ele não diz que vai sair o horário, ele vai sair e vai chegar
a qualquer hora, a qualquer momento. Pode ser de dia, pode ser à noite, pode ser à tarde, pode ser no começo da noite, pode ser no final da noite, pode ser na madrugada, porque há uma expectativa e todos têm que estar preparados para que quando o noivo for passando, eles vão se agregando junto no cortejo nupcial, para que quando ele e a noiva chegam de volta na casa do pai, a porta da casa se fecha, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. E a parábola que nós estamos estudando está dentro desse contexto cultural. Quando a gente entende essa estrutura, quando a gente entende essa ideia, a gente vai começar a entender e aplicar para a nossa vida o importante. Observe que Mateus, trazendo a parábola de Jesus, Jesus vai falar aqui, não vai falar tanto no noivo, não vai falar da noiva, não vai destacar a noiva aqui no sentido literal, mas vai trazer à tônica a importância, vai destacar a importância de 10 noivos, de 10 virgens. E essas 10 virgens representam, as 10 virgens representam a totalidade da igreja, a totalidade dos povos, a totalidade daqueles que estão aguardando e que são súditos do noivo e estão à espera do noivo. Na Bíblia, o número 10 representa, na tipologia bíblica, o número 10 representa a totalidade, o número total, o número pleno, o número completo. Fala da totalidade, fala da plenitude dos povos, da completude de todos os povos. Ele está relacionando aqui o povo em geral, os súditos em geral, que estarão esperando. E essa parábola, ela tem a finalidade de trazer-nos à tona a questão da expectativa. Ele tem a tona de trazer para nós a questão do preparo, da expectativa, da prontidão, da vigilância. Por quê? Porque se as virgens se descuidassem, elas perderiam o cortejo, elas perderiam a passagem, elas não acompanhariam e elas ficariam de fora da festa. Essa é a tônica da parábola. E o que Jesus quer nos ensinar nesta parábola é que eu e você, representando a igreja no total, nós precisamos estar na expectativa, nós precisamos estar de prontidão, nós precisamos estar vigilantes, preparados a todo tempo, porque o noivo virá a qualquer hora. Mateus capítulo de número 24, versículo 44 diz assim, ó, estais apercebido, porque o noivo virá a hora em que não penseis. Ou seja, na cultura judaica o noivo vinha e não avisava, ainda que vinha um arauto alguns metros adiante do noivo gritando, aí vem o noivo, preparai-se, prontificai, porque o noivo está vindo aí atrás. Mas não daria tempo se a noiva, se as virgens, se os convidados não estivessem prontos. A cultura judaica vai dizer que não, dentro da questão nupcial, o cortejo à noite, todos os convidados teriam que estar com a lamparina na mão. Não teria como seguir o cortejo sem lamparinas acesas na mão. Por isso que a preocupação dessas noivas, dessas virgens, é ter lâmpada acesa. Por quê? Porque não daria para acompanhar. É um requisito para acompanhar o noivo, ter lamparinas acesas para acompanhar o noivo. Não dá para andar, seguir o noivo para o cortejo sem lâmpadas na mão ainda acesa. Porque se não tivesse essa regra, elas poderiam se encostar nas outras 5 e acompanhar com a lâmpada apagada. Por que é que a preocupação é tão grande? Porque era uma exigência, cada um em particular, que cada virgem que iria acompanhar, teria que ter a lâmpada acesa na mão. Um outro detalhe dentro da cultura é que quando a cortejo chega, quem chegou junto, a porta vai fechar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. O noivo não abre a porta para aqueles que chegaram atrasados, para aqueles que não se prepararam e aí quiseram preparar-se de última hora e aí bate na porta e vamos entrar. Não, não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque a porta vai fechar e não vai abrir.
A tônica dessa parábola é interessante a gente olhar dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque elas precisavam estar prontas, preparadas para o evento que elas estavam aguardando. É por isso que eu dei o tema nessa mensagem: o perigo do descuido espiritual. Elas teve 5 que estavam preparadas e 5 se descuidaram. Observe que estas 10 moças, elas tinham algumas características semelhantes. Por exemplo, as 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas, as 10 saíram ao encontro do noivo, as 10 tosquenejaram, as 10 dormiram, as 10 ouviram o clamor do arauto dizendo: aí vem o noivo. As 10 se levantaram, as 10 foram se preparar. Pelo menos 8 semelhanças elas tinham igual, porém tinha uma característica distinta. Tinha uma só que distinguia 5. 8 semelhanças idênticas, porém tinha uma que a distinguiu. Qual era? Azeite na vasilha. 5 tinham lâmpadas e vasilhas, 5 só tinha lâmpada. 5 tinha lâmpada e tinha junto com as lâmpadas tinha uma vasilha. Eu passei pensando nessa questão e fui estudar. Que tipo de vasilha era essa? A maioria dos estudiosos vão dizer que era tipo um pote de barro. Era um pote, uma vasilha, um pote, não sei o tamanho, alguns dizem que era médio, um pouco maior, de barro, que era o reservatório de azeite. E aí eu comecei a entender uma coisa interessante, não sei se você vai conseguir entender isso comigo, mas vamos pensar um pouquinho. Imagina você se preparando para ir para a festa e você carregar um trambolhão desse na mão. Já não basta a lâmpada, mais uma vasilha em outra mão. Entenderam? Tinha que carregar a lâmpada acesa, que não poderia se derramar, porque era uma conchinha assim, com um paviozinho, o azeite ficava dentro. Tinha que carregar essa lâmpada na mão, cuidado de carregar essa lâmpada para não se apagar, mas contrapartida, além da lâmpada, tinha que carregar um pote, uma vasilha com azeite na reserva. Este era um vaso dispendioso, difícil, mas de suma importância para a viagem. E aqui mora o segredo das 5 talvez se descuidarem, pastor Travasso, é que elas não queriam estar se incomodando com um trambolhão a mais. Não, para que isso? Só a lâmpada tá bom. O noivo vai chegar a qualquer momento, a gente já encheu bem a lâmpada. Eu não vou, eu quero é ter liberdade, eu quero é festejar. Para que estar carregando uma coisa a mais? E muitas vezes a gente na vida espiritual, a gente começa a se descuidar de algumas coisas que a gente acha que é dispendioso. Para que isso? É uma coisa a mais, é uma incomodação a mais. Não, dá para seguir só com a lâmpada, tá bom. Não precisa ter essas coisas a mais, não precisa. Para que tanta coisa? Para que tanta coisa na vida espiritual? Para que tanta? Para que tanta exigência? Para que tanto isso? Cuidado, meu filho, é que muitas vezes você pode estar deixando de lado aquilo que, ainda que parece ser dispendioso, é de suma importância para os momentos importantes da nossa caminhada cristã. Por exemplo, a lâmpada fala aqui, a lâmpada fala da luz externa, fala da nossa profissão de fé externo, aquilo que a gente professa, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente demonstra nas nossas ações da nossa fé. Agora, o azeite que está na vasilha está relacionado à ação graciosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida, aquilo que não se vê. Porque a reserva, o azeite de reserva, é aquilo que não se vê, mas que é necessário para que a nossa profissão de fé, a nossa declaração de fé, a nossa vida de fé exterior esteja viva, acesa.
Muitas vezes a gente tem até a lâmpada e ela até está acesa, só que a gente não tem reserva de azeite, a gente não tem azeite de reserva para continuar mantendo a nossa lamparina acesa. Porque a lamparina faz referência à nossa profissão, a profissão de fé, aquilo que a gente professa, aquilo que a gente diz ser. Jesus falou sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Lembra? Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele está dizendo que a luz do mundo faz referência ao nosso testemunho, aquilo que a gente brilha, aquilo que a gente testemunha, aquilo que os outros vê pelo lado de fora. E ele vai dizer, Jesus vai dizer: não se pode esconder uma cidade, acender uma cidade e esconder ela. Não se pode acender uma candeia e escondê-la e tampá-la debaixo da cama ou colocar debaixo do velador. Pelo contrário, tem que pegar a lâmpada e colocar no velador para que todos possam ver. Uma cidade bem acesa, todo mundo vê. Quando você vai de longe, você vai vendo a cidade. Ele está falando da luz, do testemunho externo, daquilo que a gente professa. Mas para que mantenha essa luz acesa, é necessário ter azeite no íntimo, é necessário ter azeite de reserva, é necessário ter azeite na botija. Uramandarai. Nós vivemos hoje uma geração desapercebidos espiritual. Uma geração que muito tem lâmpada, muito tem a profissão de fé, porém não tem vasilha, não tem reserva. Tem até nome, tem até título, tem até credencial de que serve a Deus, mas não tem azeite na reserva, não carrega botija, não carrega vasilha, não tem vasilha, azeite na vasilha de reserva, para que quando precisar recarregar a lâmpada, porque a lâmpada não tem reservatório grande. Se você estudar as peças que eram as lâmpadas, elas não tinham reservatório grande, o máximo dava para durar um dia. No final do dia tinha que recarregar para passar a noite, no outro dia pela manhã tinha que recarregar de novo. Elas não tinham reservatório grande. Isso fala muito da nossa vida, porque o nosso testemunho de fé não dura muito tempo se a gente não tiver azeite de reserva, se a gente não tiver azeite, se a ação graciosa do Espírito Santo não estiver trabalhando no nosso coração, o nosso testemunho de fé logo vai se apagar. Uramandarai. E a lamparina, ela teria que ser feito reparos constantemente, diariamente, dioturnamente. Por quê? Porque ela tinha um pavio, além do pavio fumegar, além do pavio se acabar, o azeite se acabava. Então as lâmpadas, por isso que diz aqui que à meia-noite, quando ouviram o clamor do noivo, elas se levantaram, a lâmpada estava perdendo a força, e elas foram preparar a lâmpada, ou seja, elas foram preparar, puxar o pavio, cortar o borrão que estava fumegando, recarregar o azeite. E aí quando as 5 imprudentes que não tinham levado azeite, levantaram, pegaram, puxaram o pavio, cortaram o borrão, disseram: está faltando azeite, vamos carregar. Mas cadê azeite? Olharam para as 5 outras que eram prudentes, tinha botijinha de azeite, olharam e disseram: ei, empresta azeite para nós. As outras disseram: não dá, se eu emprestar para vocês vai dar o caso que vai faltar para vocês e para nós, vai que o noivo demora mais e eu tenho que recarregar de novo. Não tem jeito, minhas amigas, faz o seguinte: corram comprar. E a Bíblia diz que elas foram comprar, e quando foram e voltaram já não deu mais. Essas moças, essas 5 imprudentes, elas tiveram 3 descuidos. Elas se descuidaram em 3 coisas. Primeiro, elas se descuidaram no momento da preparação. Quando elas se prepararam para a festa, 5 pegou a botija e 5 disse: deixa para lá. Elas se descuidaram no momento da preparação. Não foi no final. Foi no momento que elas resolveram seguir o noivo,
no momento que elas estavam se preparando para vir, para fazer parte do cortejo. Ela não sabia que hora que o noivo vinha, ela não sabia se o noivo vinha de manhã, à tarde, à noite, não sabia o horário. Elas se prepararam e disseram: nós vamos por cortejo, nós vamos acompanhar o noivo, então vamos se preparar para a festa. Foi ali a primeira descuido dela, foi na hora da preparação. Não é o final da história. Não é quando Jesus voltar que o negócio vai pegar forte. O negócio pega lá porque nós deixamos de preparar no começo. É lá atrás. O que a gente deixa faltando no começo vai fazer falta lá. A Bíblia vai nos mostrar aqui que a lâmpada, meu Deus, já deu meu horário. A lâmpada foram se apagando e elas sentiram a falta daquilo que elas deixaram de se preparar no começo, quando a lâmpada lá começou a se apagar. Porque, irmãos, pense comigo. Da caminhada, da espera, não fez falta. Até num período da espera, a botija não fez a diferença nenhuma. Até um certo ponto, pastor Urias, a botija das 5 foi só um dispêndio. Só foi algo a mais, só um peso a mais para aquelas 5. As outras 5 que não tinha, está vendo? Para que isso? Para que essa botija aí, está vendo, só incomoda, você carregando aí, não está doendo o teu braço, não está incomodando você, porque até um certo ponto, todas elas estavam com as lâmpadas cheias, toda ela estava com a luz acesa, estava tudo tranquilo, não tinha problema, não estava faltando, até aquele momento tudo era igual, pelo contrário, aquelas 5 que não tinham, até quem sabe ria das 5 que estavam com reserva, porque geralmente acontece isso, quando você no começo começa a se preparar, alguns que não querem, despreparado, despreocupado com a vida espiritual, até começam a rir da gente, começam a dizer: mas para que tanta coisa? Para que tanta oração? Para que tanto jejum? Para que tanta botija? Não precisa nada disso, mas ei, não abra mão, não segue esse conselho, carrega a botija, porque vai chegar a hora que aqueles que riram de você, que estava com a botija, vão pedir azeite emprestado para você. Vai chegar a hora que aqueles que estão zombando daqueles que têm botija vão voltar e dizer: ei, meu amigo, dá para emprestar um pouquinho do teu azeite aí? Eu não peguei, eu esqueci de me preparar, eu não me preparei jeitado. Não, na minha botija não, na minha não, você quiser pega para você, vai comprar, vai atrás, vai pagar o preço para ter, porque o azeite que está na minha botija, eu paguei o preço, estou carregando até aqui e vou usar ele. Uramandarai. Tem azeite na botija aí, tem botija carregada de azeite aí, se não tiver, prepara, prepara azeite. Pastor, eu não peguei a botija ainda, tem hora de você pegar, tem tempo ainda, dá tempo para pegar, oxalá, quando a gente ele for buscar, ele não voltar. Porque você vai observar que na hora mais escura da noite, meia-noite é o ponto mais escuro. O dia começa a escurecer às 6 da tarde. Das 6 da tarde até a meia-noite só vai escurecendo. Quando chega a meia-noite é o ponto mais crítico. Os judeus, por exemplo, tinham medo da meia-noite, porque a meia-noite é o ponto mais crítico dentro da noite. Da meia-noite em diante, até as 6 da manhã, o dia só vai clareando, vai indo, tanto que a Bíblia vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai clareando até ser dia perfeito. Ele está falando da viração da noite, meia-noite é o ponto mais crítico, e o noivo, a voz do noivo se ouviu à meia-noite, ou seja, no ponto mais crítico. É na hora mais crítica, é no momento, no cenário mais crítico da noite espiritual, é que nós vamos precisar do azeite. É quando o negócio estiver mais ruim, é quando o negócio estiver complicado, é quando a gente estiver, o mundo estiver em umas trevas densas, as dores de parto estiverem grandes para gerar o filho, a mulher. É nesta hora que a gente vai precisar da lâmpada acesa e do azeite de reserva para recarregar, para passar até que o noivo chega. Volta a dizer para você: não larga a botija. Volta a dizer para você: mantenha a botija, porque você vai precisar nas horas críticas, nas horas difíceis. Outro detalhe, fique de pé comigo. Observe que quanto mais o tempo passou, doutor Alexandre,
mais se fez evidente a necessidade da botija. Quanto mais o tempo passou, quanto mais o noivo demorou para chegar, mais se necessitou da botija. Ei, Paulo disse que o noivo já estava vindo, lá 60, 40, 30 anos depois de Cristo. Ele disse que o noivo já estava vindo, ele disse, já estamos nos últimos dias. De Paulo até agora, já passou quanto tempo? Já passou mais de 2000? Já passou mais de 2000 anos. Se já era necessário a botija na época de Paulo, imagina na nossa época. Se lá na época de Jesus a botija já era necessária, imagine nós que já estamos há mais de 2000 anos de espera do noivo, e ele vai chegar, irmão, a qualquer momento. É aí que nós precisamos. Quanto mais tempo o noivo levar, mais botija de azeite a gente vai ter. Por quê? Porque a gente vai ter que acender, vai ter que reparar a lâmpada mais vezes. Oh, yeah. Ora, mãe. De tempo em tempo a gente tem que fazer reparo. De tempo em tempo a gente tem que parar. Tem dia que a gente está igual às virgens, sonolento, tosquenejando, cansado. Mas aí a gente dá uma cochiladinha, daqui a pouco vem o brado. Eu não sei, é um agente, não é? O texto dizia, um agente gritou, aí vem o noivo. Eu denomino, não sei se você quer acreditar, eu denomino o brado desse homem, desse agente, da voz do Espírito Santo, que de vez em quando brada no meio da congregação. Se acorde, o noivo está chegando. E aí a gente dá aquela despertada do sono, a gente ajeita a lâmpada, quem tem azeite coloca, quem não tem sai comprar, e vai naquela luta, aquela tudo, por quê? Porque a gente ouviu a voz do Espírito dizendo, prepara, 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 o noivo está chegando, o noivo está vindo aí atrás, de tempo em tempo o arauto grita, o noivo está vindo aí, aí a gente prepara a lâmpada. A gente faz reparo, e aí dura mais um tempo, daqui a pouco a gente tem que preparar de novo, mas é necessário ter azeite na botija, é necessário ter as botijas carregadas de azeite, e quando ela vai ficando vazia, a gente vai para a oração, a gente vai para o jejum, a gente vai para a consagração, e a gente vai recarregando, porque azeite não pode faltar na nossa botija. Feche os seus olhos, nós vamos para o joelho agora, recarregar as botijas. Esta palavra falou com você? Se ela não falou com você, comigo falou. Eu preciso de azeite. Eu quero manter a minha botija acesa, cheia, e a minha lâmpada acesa. Dobre o joelho, vamos para a oração, 9h em ponto. Dobre o joelho, nós vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Os obreiros, vem cá, vamos orar por ele. Ele quer uma oração. Querido Deus, nós queremos orar por ele nesta hora. Aramai Hagamahassai. Tu conhece o coração deste moço. Tu conhece o coração dele. Tu conhece o coração dele, Pai. Realiza a obra, realiza a bênção, em nome de Jesus. Amém. Dobre o joelhinho, querido, vamos recarregar as nossas botijas, vamos buscar mais. Quero agradecer os nossos irmãos que estão na internet nos assistindo, que Deus abençoe. Nós vamos para o período de oração até às 10 horas da noite. Se você quiser orar aí na sua casa conosco, ore conosco, Deus te abençoe. Deus abençoe você aí na sua casa. E nós aqui na igreja, continue na oração, querido, vamos para a oração, porque Deus tem azeite para derramar em nossas vidas nesta noite.